Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa terceira temporada de O Espetacular Homem-Aranha. Estamos aqui finalmente com o episódio 6, Sumido em Combate. Pois é, pessoal, finalmente estamos aqui com o episódio 6. E antes eu tenho que passar um aviso que o episódio 4 da nossa série infelizmente foi bloqueado aqui no canal por direitos autorais. Então eu reeditei o vídeo e coloquei ele no ar de novo. E eu sei que muita gente já assistiu, não vai ver de novo o episódio 4, mas eu tô deixando esse aviso aqui porque eu coloquei para as próximas pessoas que forem assistir a série possam ter a história completa aqui no canal, entendeu? Possam ter a história completa porque o episódio 4 é fundamental para entender a história, entendeu? Então eu só deixando esse aviso aqui. Agora sim, vamos ao episódio 6. O episódio começa de uma forma bem frenética, cheio de movimento, cheio de pessoas falando, flash de luzes e uma montagem de entrevista sobre o desaparecimento do Harry Osborn, já que agora esse assunto veio a público e ganhou uma proporção gigantesca. Vemos a Jean DeWolff, né, e ela começa entrevistando uma pessoa, e essa pessoa que ela está entrevistando é a mãe do Harry, Emily Osborn. Ela começa a chorar e diz que não sabe onde é que o Harry tá ou pra onde que ele foi. Ela acha que isso tem algo a ver com a morte do Norman e que é por isso que ele voltou a usar drogas. E que tudo que ela quer é ter o seu filho de volta. Ela já perdeu o marido e não pode perder o seu filho também. Ela ainda diz na entrevista: Harry, onde quer que você esteja, por favor, volte pra casa. A próxima pessoa a ser entrevistada é a Gwen Stacy. Ela diz que também não sabe de nada e que não vê o Harry há muito tempo e que ele não respondia suas mensagens nem as suas ligações, por isso ela percebeu que tinha algo errado. E a Jean menciona que ela foi a última pessoa a ter visto o Harry. A Gwen diz que provavelmente sim, mas que isso não significa que ela saiba onde ele está ou o que aconteceu com ele de fato, né? Fica um clima um pouco estranho. E a Jean DeWolff questiona se a Gwen poderia estar protegendo o Harry, já que ele está usando drogas novamente. Então ela poderia estar protegendo o Harry porque ela não quer que ele se meta em problemas. A Gwen responde que não e que ela queria que ele recebesse ajuda, que inclusive quando ela descobriu que ele estava usando drogas foi a primeira coisa que ela disse para ele fazer: procurar ajuda. A seguir temos a entrevista com a tia May e ela diz que o seu sobrinho Peter é o melhor amigo do Harry e que ele saberia onde o Harry está. A cena corta para a entrevista do Peter, mas ele não aparece. E a câmera mostra apenas uma cadeira vazia e a Jean pergunta se alguém nos bastidores sabe onde o Peter está, mas ninguém responde. A câmera se afasta lentamente da cadeira do Peter, que está vazia, enquanto várias pessoas no fundo perguntam: onde é que está o Parker? Onde está o Peter? A cena corta e na cena seguinte vemos o Peter. E por que ele não está na entrevista? Ele não apareceu na entrevista porque está fazendo uma pesquisa para tentar rastrear o Wilson Fisk usando um pedaço do traje do gatuno da Alchemax Indústrias, que caiu durante a última luta dos dois. Ele passa um tempo no computador analisando o pedaço do traje, pesquisando, mas não encontra muita coisa. Pete começa a ficar frustrado consigo mesmo. Ele diz que precisa encontrar o Rei do Crime rápido, pois não sabe qual vai ser o próximo plano dele, mas Peter sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai perder a paciência com o Homem-Aranha e possivelmente vai vir atrás dele pessoalmente. Peter sabe que o Wilson Fisk tem poder para fazer isso, mas escolhe não agir dessa forma por algum motivo. No entanto, ele precisa ser rápido, agir rápido para conseguir pegar o Fisk. Cortamos para uma cena com J. Jonah Jameson. Ele diz pro Rob para imprimir a manchete dizendo que o Homem-Aranha pode ter algo a ver com o desaparecimento do Harry. O Rob não concorda com isso e diz que eles nem sabem se o Homem-Aranha está mesmo envolvido e que tudo isso é só uma teoria. O JJ diz que o Homem-Aranha está envolvido e que tudo faz sentido. Ele diz que o Homem-Aranha matou Norman e que agora sequestrou o Harry para ganhar algum tipo de recompensa pelo garoto. O Rob diz ao JJ que o Homem-Aranha é um bom herói e nunca faria algo assim. E o JJ responde que ele tem algo contra os Osborn e ele pode sentir isso. Ele diz que todos já viram o vilão na Oscorp mais vezes do que gostaria no último ano. O JJ acha isso suspeito e acredita que o Homem-Aranha possa estar pegando os Osborn um por um. A cena corta para uma conversa entre o Capitão Stacy e a Jean DeWolff, que é nova na polícia. Um jornal é jogado na mesa com a manchete dada pelo Jameson a Rob e a DeWolff diz que precisam ficar atentos no Homem-Aranha.
Ela afirma que o Jameson pode estar no caminho certo, e o Capitão Stacy responde dizendo que ele acredita que o Homem-Aranha é um cara do bem. Ele sabe que a imprensa tem sido negativa sobre ele, mas ele não acredita que o Homem-Aranha tenha feito o que estão dizendo. Ele não acredita que o Homem-Aranha tenha matado o Norman. Ele não acredita que o Homem-Aranha seja o responsável por sequestrar o Harry. E a Jean DeWolf questiona se ele pode realmente ir contra tudo que foi reportado sobre ele, e Stacy diz que sim, que é apenas o seu instinto. Ele sabe que o Homem-Aranha é bom. Jean DeWolf então diz que se o instinto dele nunca falhou, espera que ele seja certo dessa vez, porque senão eles vão ter um problemão. A próxima cena ocorre na escola no dia seguinte. A Gwen encontra o Peter andando pelo corredor e pergunta por que ele não apareceu na entrevista no dia anterior. A Gwen está irritada e diz que não entende como ele pode ter faltado em uma ocasião tão importante, já que o amigo dele está desaparecido e com problemas. O Peter pede desculpas e tenta acalmar a Gwen, mas ela afirma novamente, dizendo que seu melhor amigo está desaparecido e que o Peter precisa fazer tudo que puder para ajudar. Peter fica em silêncio, pensando sobre o Fisk. Gwen diz que tem uma busca programada para mais tarde naquela noite para procurar pelo Harry, e ela pede para ele estar lá, pois ela está realmente preocupada com o Harry. A cena corta para a casa do Peter depois da escola, onde temos um momento de reflexão. O Peter ele tem conflito consigo mesmo. O Peter narra dizendo que talvez devesse usar o seu grande poder para procurar pelo Harry. Talvez a Gwen esteja certa e a sua responsabilidade seja no lugar errado. Ele sente que não está ajudando o suficiente, não como Peter Parker, mas como Homem-Aranha. Ele está em um dilema. Se tirar os olhos do jogo por um momento, toda a cidade pode desmoronar com um novo rei do crime no comando. O Peter já sentiu o poder do Fisk O Peter já sentiu o poder do Fisk em primeira mão e ele sabe muito bem que não pode deixar isso acontecer. Fisk claramente quer o Homem-Aranha fora do caminho, o que explica os ataques do Gatuno. Se o Peter se distrair, ele pode acabar abrindo caminho para o Wilson Fisk executar os seus planos e dominar a cidade. Peter pensa consigo mesmo que o Homem-Aranha é a única coisa que separa o Fisk da dominação da cidade. E com o Homem-Aranha fora, o Fisk vence. Ele pode ir até a polícia, mas eles já têm o suficiente com o caso do Harry. E o que a polícia poderia fazer contra o senhor do crime? Eles não poderiam fazer nada contra o Fisk. Além disso, a polícia e a cidade não estão exatamente a favor do Homem-Aranha depois do que aconteceu com o Norman, já por causa das teorias e falsas notícias sobre o herói. Peter desce para falar com a Tia May, que está cansada. Ela diz que quer ir na busca pelo Harry naquela noite, mas Peter diz que ela precisa descansar por causa do coração. Peter ainda está preocupado com o que aconteceu com a Tia May na segunda temporada, Ela trabalha muito no abrigo festa e não pode se sobrecarregar demais. A May diz que tudo bem, mas que Peter precisa ir porque eles precisam de alguém inteligente como ele ajudando nas buscas. E o Peter diz para sua tia que vai. A cena corta para uma reunião do Rei do Crime com o Duende Verde. Fisk começa a explicar seu ódio pelo Donald Makin pro Duende Verde e porque seu plano é tomar o controle da Oscorp. Essa cena serviria pra gente entender melhor os planos do Fisk e as motivações dele do porquê ele faz o que ele faz. Ele diz que o Makin deve perder todo o seu poder e que a Oscorp é a última peça do quebra-cabeça para seu império criminoso. O Duende Verde simpatiza com o Fisk, compartilhando que também odeia o Donald Makin, mas por motivos diferentes, sem revelar exatamente o que. Ele apenas diz que o Donald Makin é um tirano ávido por poder. Fisk diz que o Duende Verde será equipado com seus recursos, bombas aprimoradas, planadores, armas, e ele deve trazer o Donald Makin para ele, porém vivo. O Duende Verde pergunta o que vai ganhar com isso, além de ver Makin ser aniquilado. E Fisk responde que a Oscorp será deles e eles farão uma divisão 50-50 para cada. O Duende Verde concorda, embora de forma um pouco ingênua, mas gosta da ideia. Fisk diz que tiveram que interromper seus planos por causa do Homem-Aranha, mas agora com a ajuda do Duende Verde, um dos inimigos mais temidos e poderosos da cidade ao lado deles, tomar a Oscorp vai ser fácil. Corta para o Capitão Stacy iniciando a busca pelo Harry. Todos estão lá, incluindo o Peter, que ainda não se encontrou com a Gwen, mas ele esbarra no Flash, na Liz e na Sally e outros amigos da escola.
Eles conversam e a busca dura alguns minutos, até que o Capitão Stacy recebe uma ligação pelo rádio dizendo que a Oscorp está sendo atacada. Peter observa o capitão correr, para sua viatura, correr para o carro, e fica desconfiado de que algo pode estar acontecendo, então ele decide seguir ele. Ele veste o seu traje de Homem-Aranha e começa a seguir o Capitão Stacy. O Stacy olha no retrovisor e vê o Homem-Aranha seguindo ele e dá um leve sorriso. O Homem-Aranha pensa consigo mesmo que isso parece sério e chega à conclusão de que o Rei do Crime fez a sua jogada, agora é preciso que o Homem-Aranha entre no jogo. O Capitão Stacy está indo em direção à Oscorp e o Homem-Aranha sabe que isso não pode ser bom. O Homem-Aranha sabe que o Fisk fez alguma coisa. Quando chegam à Oscorp, vemos pegando fogo no último andar do prédio. O Homem-Aranha aterrissa na lateral do prédio e começa a avaliar a situação. Sem aviso, algo inesperado acontece. Em meio do fogo, uma explosão acontece no último andar com o som de uma risada assustadora. O Homem-Aranha reconhece essa voz e vê uma silhueta conhecida através das chamas. E os olhos do Homem-Aranha se abrem em choque, em desespero, e o Homem-Aranha fica dizendo: "Não, isso não pode ser." O maior inimigo do Homem-Aranha voltou. O Homem-Aranha se recupera do choque e começa a ajudar os civis a saírem do prédio um a um, enquanto ele fica pensando que aquilo não é possível, que ele só pode ter enlouquecido de vez. O Homem-Aranha diz que precisa voltar lá pra cima e os policiais começam a dizer que ele tá preso e vai ser interrogado. Então o Capitão Stacy intervém e diz que agora não é o momento. Ele pode ser procurado, mas o Homem-Aranha tá ali pra ajudar e os policiais devem recuar. Stacy dá um aceno de cabeça para o Homem-Aranha, que responde com um aceno e dispara sua teia para o topo do prédio. Ele quebra a janela e aterrissa, olhando ao redor perguntando: "Onde ele tá? Onde tá o Duende Verde?" Então seu sentido aranha dispara como nunca antes. O Homem-Aranha está em alerta e o Duende Verde surge através das chamas, atacando o Homem-Aranha com seu planador. O Homem-Aranha faz uma cambalhota sobre o planador e pousa de frente para ele, dizendo: "Isso é impossível. O Duende Verde tá morto. Quem é você?" O Duende Verde responde: "O Duende Verde nunca morre." O Duende Verde começa a atacar o Homem-Aranha com bombas de abóbora, enquanto o herói se esquiva, pulando para trás. O teto acima deles começa a desabar. Aos poucos, o Homem-Aranha tenta atacar o Duende, mas o Duende taca bombas no prédio, fazendo o prédio cair em cima do Homem-Aranha. O Duende Verde pega a Dona de Making, que pergunta o que ele quer com ele, e o Duende Verde responde que ele em breve ele verá. O Homem-Aranha fica preso sob os escombros em chamas. Só pode ver os olhos ameaçadores do Duende Verde, que ri loucamente enquanto voa para fora do prédio. Assim que o Homem-Aranha se liberta dos escombros, o Duende Verde já se foi, mas ele tá de volta. O Duende Verde voltou. O Homem-Aranha não entende. Ele não sabe como isso é possível. Será que aquele é o Norman ou, na verdade, é uma outra pessoa? E assim, o episódio acaba com o Homem-Aranha desesperado olhando para o céu, com uma risada macabra do Duende Verde no fundo. E bom, pessoal, esse foi o episódio 6 da nossa terceira temporada. Demorou, mas finalmente chegou. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acham que vai acontecer nessa trama. Comentem aí suas teorias para o episódio 7. Comenta se vocês querem episódio 7, porque eu só vou fazer se esse episódio for muito bem recebido, ok? Então não esqueçam de seguir o canal lá no Instagram, @cinema_tum_yt, e lá no TikTok também, @cinema.tum, que estamos sempre por lá. Obrigado por assistir até aqui, vejo vocês no próximo vídeo do canal. Valeu, falou, fui e tchau.